o próprio Messias falou, né? Vida eterna é conhecer a mim e aquele que me enviou. Então, olha só, vida eterna, crer. Interessante. Eu estava vendo, a gente conversando aí, desde que a gente começou a tratar isso, desde lá dessa semana que Paulo postou isso para a gente, ficava percebendo a história lá de Gideão, lá atrás. E o Senhor, o anjo, veio a Gideão, falou para Gideão, para ele ir à batalha. Gideão disse, mas será mesmo quem eu sou? O que pode fazer para você acreditar que você tem que ir? Não, vou fazer prova, vou colocar uma esponjazinha ali. Se a esponja amanhecer molhada e ao redor dela seca, então sou eu mesmo. Colocou a esponja onde foi lá, estava do jeito que ele pediu. Ele ainda ficou assim. Não é. Senhor, agora eu quero o contrário. Essa noite eu vou deixar a esponja e é para estar tudo molhado e a esponja seca. Fui lá, estava tudo molhado e a esponja seca. Eu disse, não, agora não tem que correr, não, tem que ir mesmo, tem que fazer. De uma forma individual, ele foi levantado para levar os seus guerreiros para a batalha. O Senhor providenciou tudo. Muitos não quiseram, voltaram, né? Os que não acreditavam, estavam preocupados com alguma coisa, voltaram. Depois os desleixados, vamos colocar assim o termo, que não foram com a atenção como precisaria ter, também voltaram. Cerca de 22 mil só ficaram, de 30 mil só ficaram 300. Mas mesmo assim a vitória foi de todos e todos se beneficiaram com aquela situação. Então, veja a importância, veja o tão grande é o acreditarmos. Eu comecei a vislumbrar, irmão Paulo Henrique, lá, que o simples crer, como a gente vê assim, que parece ser uma coisa fácil, e o próprio Jesus disse, é fácil. Sabe por quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso. Né? É como se a obra já está, desde a fundação do mundo, a obra já está concluída. E é descansar no Senhor. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mas tem essa entrega, como você diz, a importância do crer. Porque o nosso pensamento, pelo menos o meu, fico vendo hoje, com tudo que está acontecendo entre nós, eu fico observando que eu fazendo isso vai gerar uma consequência gloriosa e grande, que a gente não consegue imaginar quantas pessoas vão alcançar porque eu acreditei. Gideão acreditou, todos os hebreus foram abençoados. Eles trouxeram os despojos daquele povo que eles foram à luta, trouxeram os despojos e todos foram beneficiados. Os covardes, os incrédulos, os que estavam apegados para não morrer na guerra com seus famílias, voltaram, foram abençoados. E hoje eu vejo que essa palavra, ela encontrou mais espaço na minha mente, ela houve mais um significado grandioso na minha vida, a questão do crer, cada vez mais. Nós vamos estar sendo deparados com situações nas nossas vidas. Quanto mais a gente se aproxime, quanto mais nos é revelado, quanto mais entramos no descanso do Senhor, com certeza, o sistema que está no sentido contrário vai se levantar mais. Vai ficar muito claro o caminho que nós tomamos. Hoje nós não vamos ser apanhados de surpresa. Nós vamos estar atentos, vamos estar observando, porque vai estar muito claro o que está sendo dito, o que está sendo demonstrado aí pelas pessoas, e a gente vai ter a facilidade de discerni-las. Porque Cristo que habita em nós, é Ele quem faz a obra. É Ele quem nos dirige os passos, é Ele quem abre os nossos olhos e quem nos revela o que está diante de nós. É nessa
nessa obra generosa, graciosa, digamos assim, que já está pronta e que Ele tem preparado para nós, que devemos focar os nossos objetivos. Problemas vão surgir, mas não vai fazer diferença para nós, porque nós não estamos interessados nos problemas. Nós não estamos preocupados com as dificuldades, com as barreiras que tendem a aparecer diante de nós. Porque maior é o que está em nós. Maior é Cristo que nos dirige. Maior é Cristo que nos prepara e nos capacita para ter essa compreensão. Ele já nos abre os olhos. E o que precisamos fazer? Crer. Essa semana eu trouxe uma palavra que eu estava meditando, até para a Emília, a filha dela, estava com alguns pensamentos, e aí eu chamei ela para a gente conversar e foi falando, a gente estava tratando sobre a vida de Josué. Josué sucedeu Moisés, né? E o Senhor vai para Josué e diz: ser forte e corajoso. Não tenha medo, porque onde colocar a planta do vosso pé, possuirás. Eu estarei contigo em todos os momentos. Onde quer que você for, eu estou contigo. Eu sou contigo, Josué. Ninguém vai se levantar contra ti. Não vai haver resistência, porque eu estarei contigo. Assim como eu fiz com meu servo Moisés, eu faço contigo, Josué. Josué se sentiu afegado, se sentiu abraçado pelo Senhor, pelo próprio Deus, disse: eu vou. Quando ele foi junto com os outros espias lá visitar a terra, espiar a terra de Canaã, a terra prometida, 10 voltaram com pensamentos negativos. Só 2 voltaram acreditando, crendo que era possível. Olharam o que é de bom de conquistar e não as dificuldades que tinha lá. E não eram fáceis, eram homens gigantes que estavam lá. Quem ousava enfrentar? Josué e Caleb, porque criam no Deus Todo-Poderoso e que dariam a vitória. Não importa se eram gigantes, se eram anãos, o que era, não importa. Importa é que a terra que o Senhor prometeu emana leite e mel. Precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. É dessa terra que eu estou falando. Eu vejo que está diante de nós a nossa terra prometida. A nossa terra prometida dentro dos nossos lares, a nossa terra prometida no trabalho, a nossa terra prometida com os amigos. Onde quer que formos, é a nossa terra prometida. E aonde a gente olhar, vai haver barreiras, vai haver dificuldades, vai haver algo que vai tentar nos desanimar. Mas se estivermos crendo naquele que habita em nós, nada vai nos resistir, porque Ele estará conosco o tempo todo. E mais agora que estamos nessa família gloriosa, crendo juntos, nos apoiando uns aos outros, decidindo as coisas juntos, é maravilhoso isso. Vamos fazer isso? Vamos. E quanto mais nós nos juntarmos para fazer as coisas juntos, mais fortes nós vamos nos tornar. Vamos para Garanhuns, vamos todo mundo. Vamos para Caruaru, todo mundo. Vamos para Minas Gerais, vamos todo mundo. É esse o esforço que a gente deve depositar. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando do pão vivo que desceu do céu. Isso que é o importante. Os nossos pais comeram maná, e depois morreram. Mas esse pão, que no mesmo texto que Bom Paulo trouxe, Jesus continua falando, ele explica isso, porque eu sou o pão que desceu do céu, o pão vivo. É desse pão que você comer, não terá mais fome. É esse pão que vocês precisam. É essa mensagem, o pão vivo que ele está falando, é essa mensagem que está sendo revelada para nós hoje, que estava oculta e hoje está em nossas mãos, para meditarmos nela e nos alimentarmos dela de dia e de noite. É para onde nós estamos olhando, é o nosso foco, é o nosso objetivo. Então, irmão Paulo, agradeço ao Senhor por essa palavra e por ele ter inspirado o irmão trazer, porque fez diferença na minha vida em particular. E eu sei que vai fazer toda a diferença, porque só me agitou para crer mais e saber que toda a minha casa
irá acreditar junto comigo, está crendo junto comigo. E quem se aproximar também vai acreditar, porque essas têm sido as minhas palavras para o coração do Pai. Para que eu possa ser esse canal de fazer com que as pessoas creiam, porque eu creio. Amém. Eu poderia dizer que o crer realiza, né? Nós não vamos realizar a obra, o crer realiza a obra, né? Então, eu vejo isso como uma regra hoje. E a gente poderia ver isso para a minha vida, né? Eu não sei se isso cabe para a vida de vocês, mas hoje facilitou demais para que eu possa fazer a obra acontecer em minha vida, né? Basta eu crer, né? Se a obra não está sendo feita, será que é porque eu não estou crendo? Será que existe essa regra contrária, né? Toda ação requer uma reação, né? Uma força contrária. Se é físico, se é mais para Ronaldo, né, que é engenheiro. Mas eu vou ter um versículo aí também interessante. 1 Coríntios. 2 Coríntios 5:21. Eu vou ler para vocês. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a regra do crer é o seguinte: eu tenho que crer que Cristo foi feito pecado, ele sem pecado foi feito pecado em meu lugar. E a consequência desse crer é que eu vou ser feito justiça de Deus. Eu não vou precisar fazer obras para que eu seja justiça de Deus. Eu vou precisar crer que Jesus tomou sobre si os meus pecados. Aí, isso me transforma automaticamente em justiça de Deus. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar em relação ao crer. O crer é essa arma que vai fazer com que a obra seja feita, independente se eu trabalhe ou não humanamente para que essa obra seja feita. Mas ela vai ser feita. Porque é uma regra que não pode ser quebrada. Se eu creio que Cristo, que não tinha pecado, se fez pecado por mim, qual é a consequência dessa crença? Eu vou ser justiça de Deus. Automaticamente isso vai acontecer, não precisa fazer obras, igrejas, sair pregando, ou sei o quê, sei o quê. Isso é automático ao crer que ele se tornou pecado em meu lugar. Eu vou ser justiça de Deus. Isso é uma regra. E a Bíblia está cheia dessas regras. Quando a gente crê, aquilo vai acontecer automaticamente. A obra vai ser feita. Né? Não vou precisar correr atrás da obra. Né? A obra vai ser realizada pelo meu crer. Então, isso é só um exemplo de um versículo. Todos os versículos que têm promessa em Cristo Jesus, eles têm uma consequência. Quando eu creio nisso, isso vai acontecer. Quando eu creio nisso, isso automaticamente vai acontecer. É regra geral. É algo que tem que acontecer porque eu creio nisso. Né? Hoje, a gente tem a facilidade do Pix, né? Então, aí até chamo hoje passou um Pix para mim, né? Aí ele botou lá no grupo não, botou no particular, não, Paulo, eu fiz o Pix. Eu nem olhei, porque quando ele falou que fez o Pix, automaticamente eu sei que esse dinheiro entrou na minha conta. Não vou duvidar disso. Não preciso duvidar. É algo inerente. Eu creio que quando o Anselmo fez o Pix, automaticamente o dinheiro entrou na conta. Mesmo que o Anselmo não queira que o dinheiro tenha entrado na conta, quando ela apertou o botãozinho do Pix, o dinheiro já entrou. É mais ou menos isso crer, quando Cristo, Jesus fala alguma coisa. Né? Existem promessas que não vão estar na Bíblia, mas que o Espírito Santo vai trazer aos nossos corações. Algo que nós estamos orando, algo que nós estamos crendo, algo que nós estamos buscando no Pai e em Cristo, né? E ele vai dizer, isso é teu já. Então, isso é um pix que Deus está fazendo na nossa conta. Quando ele disser teu, eu não preciso mais duvidar. Aquilo vai ser feito, independente do que eu fizer,
O Pai vai honrar a palavra dele. O Pai vai honrar aquilo que ele prometeu. Porque eu criei no que ele falou. Então, isso é automático, né? Então, é mais ou menos em relação à palavra, mais ou menos, é o que acontece em relação à palavra, né? Quando eu creio que ele foi feito pecado em meu lugar, automaticamente eu me torno justiça de Deus. Porque está lá a promessa. Você crê, você é. Você crê, você é. Então, é o que o Céu falou, né? Hoje nós estamos em um período muito maravilhoso de revelações da palavra, né? Eu acredito que não só é o nosso grupo, mas vários grupos estão recebendo coisas sensacionais do Pai que vão ser juntadas. A gente vai juntar a nossa revelação com a revelação de outros grupos, de outras pessoas. Quando a gente juntar, isso vai encaixar de uma forma perfeita, como quebra-cabeça, né? Nós temos algumas peças do quebra-cabeça, outros grupos, outras pessoas têm outras peças de quebra-cabeça, e o Pai vai juntar essas pessoas no corpo, que quando juntar as peças do quebra-cabeça, nós vamos ter a imagem perfeita, né? Aquilo que era talvez nebuloso vai se tornar visível e belíssimo aos nossos olhos. Então, é isso, né? A chave do crer, eu acredito nisso, né? Então, isso também, Anselmo, me trouxe muita paz no coração, porque agora eu sei que quando eu crer que isso realmente atrai meu coração, automaticamente a promessa que está alinhada a esse crer se torna realidade em minha vida, realidade na vida dos meus irmãos, realidade na vida do corpo multimembrado de Cristo. Então, isso é sensacional, né? A gente poder experimentar e andar nesse mover do Espírito Santo, nesse crer. Né? E olha que eu estou crendo por muitas coisas, né? Eu conversei domingo passado com o Ronaldo e falei muitas coisas que eu creio, né? Falei de experiências que eu tive, ele falou de experiências que ele teve, e que talvez depois a gente possa até contar para vocês, lá no Encontro Caixa algumas coisas, né? Mas é tremendo o que o Pai está fazendo em nossas vidas, e as experiências, e o mover dele nos nossos corações, né? Então, isso é sensacional.